Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós estamos aqui para mais uma aula de imersão bíblica, um projeto da Escola Bíblica de Discípulo. Sou o pastor Tiago, coordenador da Escola Bíblica, e nós estamos para mais uma aula. E essa aula ela é online, porém, todas as segundas-feiras nós temos a nossa aula presencial ali na nossa igreja, tá bom? Você que ainda não conhece, você tem a oportunidade de conhecer. Nós estamos aqui com o pastor Vitor, pastor da igreja, que está contribuindo para o esclarecimento desses assuntos tão importantes, né, pastor? Exatamente. É um prazer poder novamente contribuir e vamos para mais uma aula. Bom, então, nossa segunda aula hoje, e nós temos um assunto importante. Nosso assunto é a divindade e humanidade de Cristo. Pastor, esse assunto no meio da igreja, ele parece não ter tanta atenção, parece não despertar tanto interesse sobre o tema. Outros desconhecem e fica por isso mesmo, e outros não dão nenhuma importância. Mas qual a importância de estudarmos a respeito desse tema, a divindade e a humanidade de Cristo? Então, pastor, o que você disse aqui é uma grande verdade. Realmente, muitos não dão importância para esse tema que é tão importante e pensam que isso se dá exatamente, entre aspas, pela necessidade que as pessoas têm colocado hoje em dia, que são questões mais humanistas. Entretanto, o peso desse tema, a importância dele, a gente pode inclusive verificar desde a história da igreja. Para quem estuda a palavra, percebe que desde o começo da igreja já houve muitas heresias que foram criadas, que foram levantadas em torno desse tema. Desconhecer esse tema ou conhecer de forma superficial vai gerar um entendimento errado de Deus, e isso implica em muitas distorções bíblicas. E acredito que hoje essa aula, essa conversa aqui vai ser de suma importância para esses esclarecimentos. Perfeito. Então, começando aqui na nossa dinâmica, que é perguntas e respostas, para ficar mais fácil para o nosso entendimento, pastor, existe uma linha de entendimento que acredita que, com base em até alguns textos, por exemplo, segundo a carta de Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo. Filipenses, capítulo 2, o verso 6, vai dizer que, sendo em forma de Deus, falando a respeito de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A pergunta é: Jesus é verdadeiramente Deus? Perfeito, pastor. Essa pergunta, eu penso que ela precisa ser uma pergunta que todo crente, que todo servo de Deus, principalmente aluno da escola de discípulos, precisa estar afiado para responder. Se Jesus é verdadeiramente Deus. Então, nada melhor do que nós respondermos com a própria Bíblia. E você pode, inclusive, acompanhar, você que está com a sua Bíblia, acompanhe, isso é importante, porque nós queremos, inclusive, fazer com que nossas respostas sejam fundamentadas na palavra. E no Evangelho de João, pastor, no capítulo 1, no versículo 1, nos diz assim, que no princípio era o Verbo. Está falando sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, penso, não apenas eu, mas grande parte dos teólogos, que esse texto, esse versículo 1 do capítulo 1 de João, seja a grande fundamentação bíblica para respaldar a divindade de Cristo.
porque diz-nos o texto que ele estava com Deus, mas também era Deus, ok? Então o texto afirma de maneira categórica sobre a divindade de Cristo. Jesus, sim, é verdadeiramente Deus. Inclusive, só para a gente finalizar essa resposta ainda, eu acho interessante que no mesmo Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele enfatiza muito sobre a divindade de Jesus, e no capítulo de número 20, João capítulo de número 20, no versículo de número 28, depois de Cristo ter ressuscitado, ele aparece aos discípulos e Tomé diz da seguinte forma, quando ele vê o Senhor, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então veja que os discípulos já tinham esse entendimento que Jesus não era apenas homem, ele era Deus, ele é Deus. Então, pergunta com uma resposta simples, objetiva e direta, biblicamente falando. Jesus, sim, é verdadeiramente Deus. Ok, pastor. Jesus sendo verdadeiramente Deus, ele também é plenamente humano, 100% humano? Pastor, então, alguém pode simplesmente dizer: mas isso é uma pergunta óbvia, fácil, simples demais. Até porque os evangelhos relatam sobre as narrativas de Jesus. Só que por isso que é importante nós conhecermos um pouco da história da igreja e vamos perceber que não é tão simples assim falar sobre a humanidade de Jesus, porque implica em alguns desdobramentos. Por exemplo, quando nós lemos a carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo escreveu, e também a carta de 1 João, obviamente escrita por João, ele vai exatamente enfatizar essa questão. Havia naquela época, naquele tempo, ensinos que combatiam ou refutavam a humanidade de Jesus. Por exemplo, na carta aos Colossenses, a gente enxerga uma espécie de gnosticismo. E o que era o gnosticismo? O gnosticismo, para você que está nos escutando aqui. Gnosticismo, basicamente, existem vários conceitos sobre o gnosticismo, mas nessa tangência, os gnósticos acreditavam que a matéria, pastor, a matéria era má. A matéria era má. E Deus é perfeito. Então, o pensamento se estendia da seguinte forma: Deus, na condição de perfeito, não tem como assumir esse corpo, essa matéria que é má. Os gnósticos pensavam assim. Paulo combate isso na carta aos Colossenses. João, ele é mais enfático ainda. Inclusive, o que nós escutamos muito, por exemplo, de anticristo, João já utilizava esse termo sobre o anticristo. Mas o que era o anticristo que João ele falava na sua carta? Era exatamente aqueles que negavam a humanidade de Cristo. E ele combate ali um ensinamento, uma heresia por nome doceticismo. Doceticismo. A palavra doceticismo, ela significa aparência, aquilo que é aparente. O que é que eles ensinavam? Eles diziam que Jesus era uma espécie de fantasma. Então Jesus ele não assumiu uma forma corpórea. Eles negavam a humanidade de Cristo. E é por isso, inclusive, que João, na sua carta, ele fala algo muito interessante. No capítulo de número 4, primeira carta, igreja, você que está nos acompanhando, primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 2 e 3, eu acho interessante porque o texto diz assim:
Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está falando aqui sobre a humanidade do Senhor. Aí olha o que diz o versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então veja que João, ele combate aquelas pessoas que negavam a forma de Jesus enquanto homem, a humanidade de Cristo. E todos nós podemos facilmente, nas narrativas, perceber que Jesus sim foi plenamente humano, porque ele teve sede, ele teve fome, Jesus ele chorou, Jesus foi passivo das condições humanas que qualquer homem pode ter vivenciado e passado. Então sim, Jesus é plenamente humano. Ok. Com a mentalidade racional do ser humano, principalmente ali em base do físico Isaac Newton, ele vai dizer que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, né? Então essa é a racionalidade humana. E a pergunta é: como pode Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, na mesma pessoa? Como harmonizar isso aí, pastor? Pois é, pastor. Você foi feliz, inclusive, de usar, né, um físico tão proeminente como Newton para falar sobre isso. E o conceito, inclusive, que ele utiliza já percebe a dificuldade da nossa limitação humana de tentar encaixar como pode Deus ser homem, Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo. Como é que a gente encaixa isso? Então a gente utiliza uma palavra que na verdade é como se fosse a nossa saída, né? É um mistério. É um mistério no sentido de que nós não conseguimos explicar isso de forma simples, porque está além da nossa capacidade. Então, existe inclusive um conceito teológico que nos dá uma explicação sobre isso, como isso é possível. É o conceito da união hipostática. União hipostática. O que seria a união hipostática? A união hipostática significa dizer que Jesus ele é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e que tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Jesus, ele é uma pessoa e tem duas naturezas, humana e divina. E essas duas naturezas, elas são inseparáveis. Elas não se separam mais. Do momento em que Cristo ele assume a forma humana, na sua encarnação, nesse exato momento, as duas naturezas elas se tornam inseparáveis, não se misturam. A gente não pode confundir a natureza divina com a humana, mas elas são inseparáveis. A gente vê, por exemplo, João 10:30, a natureza divina. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está aqui participando da divindade do Pai, ou seja, ele está denotando a sua pessoa no que concerne à divindade. Ele está dizendo: eu também sou Deus. Está falando sobre a sua divindade. Ou seja, ele está enfatizando aqui a sua natureza divina. Mas no mesmo livro, por exemplo, no capítulo de número 19, você pode acompanhar aí, versículo 28 e 30, ele diz assim, e na verdade João narra a morte de Jesus. Olha que interessante. Depois
vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Então veja, aspecto humano, natureza humana, ele teve sede, ele não aqui inventou ou fez um teatro, ele expressou que estava sentindo: eu tenho sede. O versículo 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, ele morreu. Então, enquanto o homem ele tem sede, enquanto o homem ele morre. E enquanto Deus, no versículo 30 do capítulo 10, ele disse: eu e o Pai somos um. Então, como é que a gente entende isso? É uma pessoa que tem duas naturezas. Chama isso teologicamente de união hipostática. Ok, então, por que Jesus precisava ser Deus e homem? Qual é essa necessidade de ter que ser os dois, Deus e homem? Perfeito, pastor. A gente já falou sobre a divindade, certo? Falamos sobre a humanidade e alguém poderia simplesmente dizer: havia necessidade, né? Há necessidade da encarnação, porque Jesus, na sua divindade, não veio, resolveu tudo, não precisava de cruz. Alguém poderia dizer isso. Há pessoas que dizem assim: não seria mais fácil? Havia necessidade de nascer, de ter que morrer, não é? Não poderia resolver de outra forma, de outro jeito? Ou Jesus, ou Deus, no caso, não poderia ter usado qualquer pessoa e essa pessoa ali, de repente, ter feito o seu papel humano e não necessariamente ser Deus? A pergunta, né? Por que Jesus precisava ser Deus e homem? Isso é importante porque nós, para sermos salvos, era necessário que Jesus ele fosse Deus e também fosse homem. Deus no sentido de que ele, enquanto Salvador, ele fez aqui um sacrifício perfeito e eterno. E ele, enquanto um homem, podia ser o nosso representante, o nosso mediador. Por isso a necessidade de Jesus ter que ser homem e ter que ser também Deus. E a gente verifica isso, analisa isso, por exemplo, na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, você pode procurar na sua Bíblia, no capítulo de número 2, no versículo de número 17, nos diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então veja que para que a salvação acontecesse, era necessário Jesus ter que ser homem, ter essa condição humana e também ter a condição divina para fazer a propiciação, para aplacar a ira de Deus. Ele, enquanto homem, apenas era impossível. Era necessário ser Deus. Só Deus poderia fazer um sacrifício eterno e perfeito. E só homem poderia ter assumido o nosso lugar. Por isso a necessidade de ter que ser homem e Deus. Ok. Nós sabemos então, pastor, que muitas pessoas negam a divindade de Jesus, né? Tem grupos que não acreditam que, por exemplo, que Jesus é Deus. E o que acontece, então, se negarmos a divindade ou a humanidade de Jesus? Essa resposta, gente, é interessante para alguém não dizer que é opinião particular, uma opinião pessoal.
Eu preciso que você veja na Bíblia quais são as consequências que acontece na vida de alguém que nega a divindade e a humanidade de Jesus. Vamos primeiro analisar sobre aqueles que negam a divindade de Jesus. O que acontece? Primeiro João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 22 e 23, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Olha a consequência, versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, pastor, a consequência número 1, que inclusive está acima de tudo, para aqueles que negam a divindade de Cristo, é não ter comunhão com o Pai. É impossível alguém que nega a divindade de Cristo dizer eu tenho comunhão com o Pai. Você só pode ter comunhão com o Pai se você acreditar, se você crer, se você afirmar a divindade do Senhor Jesus. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Agora, vale também ressaltar sobre as consequências daqueles que negam a humanidade de Cristo. E o apóstolo Paulo fala algo bem interessante na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, acompanha lá com a gente. Você que pode, pega a sua Bíblia, está lendo vários textos aqui. Isso é importante para a gente sempre ter um respaldo bíblico. Você sempre poder ali procurar na Bíblia e ter resposta bíblica. Capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4. O 3 diz assim, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E ele explica o que recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se ele morreu, está falando sobre a humanidade de Jesus, certo, pastor? Sim. Aí o versículo 4 diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Se ele foi sepultado e ressuscitou, também está falando sobre a humanidade, perfeito? Sim. Aí a gente vai para o versículo de número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O que o apóstolo está falando aqui, ele está dizendo cada aspecto da humanidade de Jesus. Falando que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou. E no fim ele resume tudo isso falando sobre a esperança. Se eu nego qualquer fase da humanidade de Jesus, em outras palavras, estou dizendo que é impossível nós termos esperança. Nós estamos negando a nossa redenção, nós estamos negando a salvação, nós estamos negando o perdão dos pecados. É impossível haver salvação se nós negarmos a humanidade de Cristo, porque ele só na condição humana poderia passar por tudo isso e isso gerar a esperança, isso gerar a redenção, isso gerar a salvação. Ok. Entendemos então que Jesus é Deus, né? E uma outra pergunta: como Jesus pode ser Deus se ele mesmo disse que o Pai era maior do que ele? Jesus seria então uma espécie de um Deus inferior, de uma segunda classe? Como que a gente pode resolver, pastor? Ok, pastor, você utilizou o termo Deus inferior, e essa expressão, inclusive, Deus inferior, é essa ideia de um Deus menor, né? Principalmente nessa afirmação aqui do próprio Cristo. Imagine alguém que está começando na fé, e essa aula ela
é para todos, mas assim, eu vejo de uma importância fundamental, pastor, para aqueles que estão nos primeiros passos. E imagino ele assim, abrindo a Bíblia e vendo esse texto, lendo esse texto, Jesus dizendo que ele é menor que o Pai. Eu penso que essa pessoa ela vai pela lógica, porque existe aqui uma lógica filosófica, ok? Existe uma lógica filosófica, existe uma lógica humana. Se Jesus está dizendo que é o menor que o Pai, logo ele é menor que o Pai. Se ele é menor que o Pai, ele é um Deus inferior. E se ele é um Deus inferior, implica dizer também que ele foi criado. Ok? Isso aqui implica diversas coisas. Só que o que a gente não pode esquecer é que Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Okay? Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. E a gente pode, inclusive, enxergar isso em Filipenses. Tá? Na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 7 e 8, nos diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, está falando sobre Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja que ele se esvaziou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, isso aqui implica dizer que Jesus ele sumiu, pastor, uma posição temporária. Essa posição temporária no momento que ele encarnou. E nessa posição temporária, ele voluntariamente se sujeitou ao se esvaziar. E essas expressões eram comuns de Cristo. Comuns como, por exemplo, que a gente acabou de dizer aqui em outros momentos, teve sede, teve fome, aspectos que caracterizam sua humanidade, que parece ser ali alguém, entre aspas, que é inferior se comparado ao Criador dos céus e da terra. Mas o que a gente não pode esquecer é que ele se esvaziou da sua glória de forma temporária para exercer esse ministério, exercer essa missão. E, inclusive, isso que a gente está falando aqui é uma corrente que foi um grande problema na história da igreja, no início da igreja, que foi exatamente o arianismo, tá? Que é uma heresia ali que foi propagada por Ário, tá? Em que ele dizia isso. Começou ali que ele entendia que Jesus era inferior ao Pai. Jesus era um Deus menor, ele foi criado. Só que a Bíblia, a palavra, nos mostra o contrário. Então, a resposta simples e objetiva para você é entender que Jesus assumiu uma posição temporária de forma voluntária, se esvaziando da sua glória. Ok? Então, isso foi no seu ministério terreno, na sua missão terrena, por isso ele falou essa palavra, essa expressão. Isso não significa dizer que ele era menor que o Pai. E isso também não significa dizer que ele, ao esvaziar-se, ele deixa de ser Deus, né? Porque algumas correntes algumas pessoas podem até pensar, então Deus ali, ele era uma roupa, não, agora eu vou humano, eu não posso ter essa roupa de Deus, então vou deixar a divindade e ir como humano. Não significa dizer então que ele deixou de ser Deus. Exatamente, pastor, exatamente. Tá? Entenda, uma coisa não anula a outra. Esvaziar da sua glória não significa dizer que ele deixou de ser Deus. Tá? A gente acabou de falar sobre, no início, acerca da união hipostática. É uma pessoa com duas naturezas. Até mesmo na sua missão terrena, pastor, no seu ministério terreno, ele tem algumas posições que só Deus podia assumir.
Exemplo, perdoar pecados. Tá? Quando aquele paralítico lá de Cafarnaum se aproxima, ele diz: perdoados estão os teus pecados. E começa a acontecer ali uma agitação, Sim. lembra? E ele diz: olha, só Deus pode perdoar os pecados. E quando Jesus disse para ele levantar e anda, ele estava ali afirmando: eu tenho poder para perdoar pecados e poder também para curar. Porque Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu sou Deus. Tá? Então ali está expresso através dessa cena, dessa narrativa, que ele não deixou de ser Deus. União hipostática, uma pessoa com duas naturezas que não podem ser separadas. Ele só abdicou momentaneamente, né, da sua glória. Ele esvaziou da sua glória exatamente para suportar, viver de forma humana, assumir todas as prerrogativas humanas. Ok. Nós costumamos orar, né, em nome de Jesus. Sempre que a gente finaliza a nossa oração, a gente pede em nome de Jesus, né? E olhando os relatos bíblicos, sabemos que Jesus orou bastante, né? Como que ele orava? Em nome de quem, pastor? Ele dizia: Deus, em nome de mim mesmo, eu te peço. Qual era a finalidade da oração de Jesus? Para quem ele orava, sendo ele Deus? Né? Perfeito, pastor. Inclusive, pastor, essa indagação, essa pergunta, ela mais nos ajuda do que nos atrapalha, do que nos confunde, para combater uma heresia também que foi muito propagada no início da igreja, que começou por Sabélio, denominada sabelianismo, que depois teve uma mudança de nome com algumas coisas diferentes, mas praticamente a mesma coisa: modalismo. Em que consistia o sabelianismo e o modalismo? Eles entendiam que Deus, uma pessoa Deus, ele assumia formas diferentes. Enquanto na Trindade nós cremos que existe um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Okay? São três pessoas em um Deus, é o mistério da Trindade. Tá? Eles acreditam que é um Deus, só que toma formas. Não existe três pessoas. É um Deus que tem formas diferentes. Aí quando você faz essa pergunta, em nome de quem ele orava, para quem ele orava, é claro, você que já leu a Bíblia sabe, né? Quem não conhece a história ali do Getsêmani, quando Jesus está orando ao Pai, não é um teatro que está acontecendo ali, pastor, não é uma simulação. Jesus, ele orava ao Pai. Ele estava na sua condição ali humana e nos ensinando como buscar forças em oração, tendo esse relacionamento com o Pai, tendo essa intimidade com o Pai, ok? E isso vale o entendimento que existe uma interação. Se Jesus está conversando ou orando com o Pai, isso implica dizer que existe uma pessoa ou duas pessoas? Duas pessoas, certo? Sim. Ele está falando com o Pai, existe duas pessoas, tá? Então, o que significa isso? Significa dizer que essa interação confronta diretamente essa heresia, que é o sabelianismo, o modalismo, achar que Deus ele toma formas. É um Deus que toma formas. Não. Existe um Deus, verdade, uma essência divina, só que essa essência divina, ela se manifesta, ela coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, inclusive, um dos respaldos bíblicos para nós combatermos essa heresia por nome modalismo é exatamente
diante dessa narrativa que Jesus orava ao Pai. Isso significa dizer que existe a pessoa do Filho, existe a pessoa do Pai e também existe a pessoa do Espírito Santo. Ok. Sobre a ressurreição de Jesus, ela foi apenas espiritual ou ela foi física também? Ela foi corporal? Essa pergunta, gente, eu penso que... Eu não sei se você em algum momento já parou para pensar quem está sentado no trono. É um corpo físico? É um espírito? Jesus ainda, ele é homem? Como é que é isso? E a resposta é sim. Inclusive a palavra nos ensina que na sua vinda, na sua segunda vinda, nós seremos semelhante a ele. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. É claro que a glória será diferente, mas existe ali um parâmetro, um paradigma, tá? Mas, em outras palavras, o Cristo ressurreto, ele tem corpo físico. Mas onde a gente vê isso? Abra sua Bíblia em Lucas, eu acho interessante esse texto. Palavras de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 36. Versículo de número 36 diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Jesus apareceu no meio deles. Aí o versículo de número 39, Jesus diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja, olha o que Jesus está dizendo. Um espírito não tem carne e não tem osso. Implica dizer que aquela pessoa que estava ali, o Cristo ressurreto, tinha carne, tinha osso. Então, é o Deus homem, como a palavra ela nos revela. É claro que ele está em um corpo glorificado. Ele está em um corpo ressurreto. Só que esse corpo ressurreto não elimina a ideia de que ele ressuscitou em forma corpórea. Isso aqui é importante demais, principalmente no início da história da igreja. A gente já viu isso aqui. João combate muito isso, porque os gnósticos e os docetistas, eles não acreditavam, eles não conseguiam conceber a ideia de um Deus em matéria, um Deus em um corpo, porque eles entendiam que a matéria era essencialmente má. E textos como esses aqui corrobora o entendimento que Jesus, sim, ele ressuscitou de forma corpórea. Ok. Entendendo, pastor, que Jesus viveu uma vida sem pecado, instruiu a vivermos uma vida santa, mas Jesus ele só conseguiu viver essa vida porque ele era Deus, mas poderia ou teria condições, Jesus sendo humano, plenamente humano, haveria possibilidade de ele pecar ou dele ter pecado? Haveria essa possibilidade? Pastor, o que você acabou de dizer aqui, a gente estuda, fala sobre isso em uma doutrina, em um ensinamento chamado sobre a impecabilidade de Cristo. Isso é importante dizer porque, por exemplo, carta aos Hebreus, você pode procurar aí, carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele
tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, olha o parâmetro. Ele foi tentado em todas as coisas. A palavra diz em todas as coisas. Imagine que não é exceção para nada. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, o que é importante dizer é que Jesus, biblicamente falando, ele nasce sem pecado. Ele nasce sem pecado. E isso é um modelo de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados sem pecado, eles não tinham pecado. Essa é a humanidade de Jesus. Só que diferente de Adão e Eva, gente, Jesus ele tinha também a sua natureza divina. Ok, pastor? E pelo fato dele ter sua natureza divina, um dos atributos da natureza divina é a santidade. Deus é santo. Ok? Lembra, gente, que Jesus ele tem a mesma essência do Pai. É um Deus. É um Deus. A mesma essência ele tem do Pai. Ele é santo. Então ele, enquanto divino, na sua divindade, é impossível ele pecar. É impossível Jesus pecar. E alguém pode perguntar, então tá, já que ele é impossível pecar, então assim, Jesus não sofreu tanto, não foi tentado tanto, não tem como ele pecar. Aí que tá, porque o texto, o qual acabamos de ler aqui, gente, nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Como é que a gente encaixa isso? Vou fazer a seguinte ilustração com você. Você deve conhecer pessoas que, por exemplo, saíram dos vícios. Essa pessoa que saiu dos vícios, ela está entrando, pastor, em um processo de santificação difícil. Ela tem uma vulnerabilidade imensa. Um copinho de cerveja aqui, uma droga, faz com que ela trema a carne ali e ceda muitas das vezes. Em contrapartida, existem pessoas que já passaram por esse processo e ela olha para isso e diz assim, eu não caio para isso. Isso aqui eu venço. Então, veja, o nível de tentação para essa pessoa tem que ser maior, certo? Sim. Então essa pessoa passa para um nível de tentação maior. Só que existe uma situação para ela que ela cede. Então ela já aqui cedeu para uma tentação de um nível maior. Existem outras pessoas que vivem um processo de busca, de santidade, ali orando ao Senhor, que não é qualquer tentação que vai derrubar essa pessoa. Que não é qualquer coisa ali que tem poder para derrubar essa pessoa. Precisa ser uma coisa assim muito forte, o momento que ela esteja esmorecida. Então a tentação é altíssima. Isso entende-se, eu não sei se você está compreendendo essa lógica aqui, essa lógica matemática, que se Jesus ele é perfeito e o texto disse que ele foi tentado em todas as coisas, pega isso aqui. Ninguém, pastor, ninguém sentiu ou foi tentado em nível máximo como Jesus. Porque só alguém que é perfeito pode ser tentado em nível máximo. Então, o nível máximo da tentação ele sofreu. Por isso o texto diz, ele foi tentado em todas as coisas. Então, o que ele passou, ninguém passou. E ele venceu, porque ele é perfeito e o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso, é impossível de Cristo ter pecado. Impossível Cristo ter pecado. Ok. Para finalizarmos, então, nós conhecemos uma expressão utilizada por algumas pessoas que é chamar, por exemplo, a sua mãe, né, Maria, chamá-la de mãe de Deus. É correto chamarmos Maria mãe de Deus?
Eu sei que a maioria dos ouvintes, das pessoas que vão nos acompanhar aqui, compartilham da mesma fé que a gente, tá? Então, assim, sempre a gente, ao ouvir uma expressão como essa, Maria, Mãe de Deus, a gente já está amarrado. A gente já rejeita logo, né? Descarta. Só que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Existem divergências no entendimento. E eu vou tentar aqui fazer você pensar e ver onde encaixa aí o teu entendimento. Vamos lá. Maria, Mãe de Deus. Não é uma pergunta de agora, pastor. Esse termo Maria, Mãe de Deus é um termo no original Theotokos, Mãe de Deus. E esse termo, ele se propagou, e olha que interessante, desde o início da igreja. Desde o início da igreja. E foi combatido essa ideia por um homem chamado Nestório. Só que quando ele combate esse texto, ele está preocupado ali com a questão da mariolatria, coisas assim, mas ele acaba caindo em uma outra heresia pior. Porque ele, para tentar dizer que Maria não é mãe de Deus, ele chegou à seguinte conclusão: eu vou ter que dividir as duas naturezas. Então ele dizia assim, que Jesus tinha duas naturezas separadas, a humana e a divina. Ou seja, na sua natureza humana, ele não compartilhava da natureza divina, ele separava as naturezas. E a gente acabou de ver aqui ao longo desse bate-papo, aqui dessa aula, sobre a união hipostática, tá? Que era necessário Jesus ser Deus e homem. Então, o que ele fala é uma grande heresia. Não tem como separar as duas naturezas. Não tem como separar as duas naturezas. Um Deus, Jesus, melhor dizendo, Jesus, uma pessoa com duas naturezas. Uma pessoa com duas naturezas. Então, a gente pensa assim, aí você vai entender agora. Tá, se Jesus, ele nasce, logicamente ele nasce com as duas naturezas. Ok? Então a primeira pergunta é: Maria gerou Jesus. Maria está gerando Jesus. Ela está gerando alguém com duas naturezas, certo? Sim. Gerando com duas naturezas. A primeira pergunta é: Maria gerou a divindade? Maria gerou a divindade? A resposta é não. Por que Maria não gerou a divindade? João primeiro diz que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Estava no princípio. Ou seja, a divindade criou a própria mãe. Uhum. Você está entendendo? Então, não tem como Maria ter gerado a divindade. Porque foi a divindade, eu estou falando aqui de Jesus enquanto Deus, gerou a própria mãe. Ok? Maria gerou o Deus encarnado? Sim. Maria gerou o Deus encarnado. Filipenses, ele se fez homem. Ele se fez homem, ok? Ao se fazer homem, ele assume duas naturezas. Então, já que ela gerou o Deus encarnado, pastor, quem visse Jesus, quem olhasse para Jesus, ao olhar para Jesus, alguém poderia dizer ali, ele é Deus? Sim, né? Ao olhar para Jesus, ele é Deus. Jesus, desde a sua infância, ele é adorado. Os anjos vêm, o adoram. Certo? Nascimento. Então, Maria gerou o Deus encarnado. Se ela gerou o Deus encarnado, significa dizer que sim, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus, nesse sentido. Agora, é claro que isso pode dar margem para alguém
é distorcer as minhas palavras aqui. Tá? O que eu estou falando aqui é com base naquilo que Calvino diz, naquilo que Lutero diz, que muitos teólogos reformados dizem e também não reformados. Todos concordam com a nomenclatura que Jesus, que Maria é mãe de Deus. Isso não significa dizer que Maria gerou a divindade, completamente diferente. Uma coisa não justifica a outra, tá? Mas por que isso é importante? Porque se a gente diz, não, Maria, ela é mãe de Jesus, Jesus homem. Ao dizer isso, eu anulo a divindade de Jesus. E isso dá margem para outras heresias. Existem heresias, por exemplo, que diz que a divindade ela se sobrepôs à humanidade. Ela se sobrepôs à humanidade de Jesus. E isso é uma heresia. Outros dizem que Jesus ele foi um servo perfeito, ele foi tão perfeito que ele foi adotado pelo Pai, é uma heresia. Ele foi adotado pelo Pai e foi exaltado e teve divindade por conta disso. Então veja só que quantas coisas assim implica. Eu sei que, por exemplo, vai ser uma questão para quem é mais estudado aí de debate, porque, por exemplo, saiu a revista da CPAD, eu acredito que esse trimestre, o trimestre passado, que eles não concordam com esse termo. E eu entendo, porque esse termo gera questão... daí que a Igreja Católica também ela começou a gerar o dogma da Mariolatria. Não é apenas esse, é outros, porque eles começaram, já que ela é mãe de Deus, então ela tem algo diferente, etc. Tá? Mas em nenhum momento dizer que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo, ou grandes teólogos estão dizendo, que ela gerou a divindade e que isso dá a ela divindade. E que isso faz ela ser mediadora. E que isso faz ela ser cheia de graça. Ela é agraciada. É muito diferente. Tá? Então uma coisa não implica em outra. Ok. Bom, irmãos, queridos alunos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula, né? Eu espero que você tenha aprendido muito, porque acaba sendo uma linha fina, né, pastor? Sim. Qualquer coisa você pode cambar para um lado que não é o das escrituras, né? Perfeito. Mas eu acredito que ficou claro para você, assim quanto para mim, e nós vamos finalizar a nossa aula aqui. Eu quero te encontrar no próximo mês, quero te encontrar na próxima aula com um tema também muito relevante para abençoar a sua vida, né, pastor? Exatamente. A gente não pode deixar de convidá-los para nossa escola, Sim, né, pastor? sim, Convida sim. aí essa galera. Toda segunda-feira, às 19h45, você que está no YouTube, você vai lá embaixo que vai estar o nosso endereço, vai estar nossas redes sociais, você pode entrar lá e poder ver aonde que é a nossa igreja física, né, presencial. Então te aguardo até a próxima aula.